Adentrem o recinto e preparem-se. Chegou o momento obscuro. Um grupo grande de pais se uniu para tentar vingança com as próprias mãos. O alvo era Osvaldo, motorista da van escolar. Em meio a boatos e poucas certezas, ele estava sendo acusado de molestar adolescentes da igreja. As garotas tinham mudado bastante o comportamento no último ano. Apesar de não terem sofrido nenhum abuso físico, eram nítidos os traumas psicológicos que as pastorinhas estavam tendo. Cida, uma mãe muito guerreira, passou a receber as meninas da igreja com frequência em sua casa neste último ano. Lá, elas aprendiam bordados com Dona Gilda, mãe de Cida. A van escolar era uma herança da Dona Gilda. Já Osvaldo, o acusado, morava na casa ao lado. Era um sujeito simples, mas com trejeitos pouco convencionais e um certo machismo. As denúncias das garotas partiram depois das longas conversas com Dona Gilda. Outro que morava ao lado da casa de Cida era o prefeito. Cida, por favor, preciso que coloque um fim nesses atos de vingança. Ninguém tem a certeza de que foi ele o responsável. Senhor prefeito, por Deus, as pastorinhas sofreram abusos ao serem convencidas de irem para a van. Ele enganava as meninas dizendo que tinha doces e brinquedos lá dentro. Entende isso? Ele foi abusando uma a uma, sempre dizendo que havia doces e brinquedos na van, repetiu Cida, revoltada. As adolescentes, talvez por educação muito rígida na igreja ou por não terem pais, eram de pouca conversa. Muito fechadas e assustadas, acabaram por dificultar ao policial Carlos em obter alguma luz sobre o ocorrido. No dia seguinte, no salão da igreja, as discussões estavam no fim. Porém, quando o prefeito chegou, as garotas se agitaram. Assustadas, trocaram olhares umas com as outras e pareciam querer falar algo. Dona Gilda, ao notar a agitação das meninas, se levantou e foi até o prefeito. Nesse instante, elas recuaram e retornaram seus olhares tristes e profundos. Qual sua decisão, prefeito? Interrogou o policial. Vamos deixar esses moradores agirem da forma como eles acharem melhor. Isso é um erro, senhor prefeito. Isso pode terminar numa tragédia. Não seja dramático, policial. Vão apenas dar um susto nele. Eu não vou interferir, disse o prefeito. E logo em seguida complementou. Entenda, rapaz. As eleições estão chegando e eu não posso correr o risco de perder meus eleitores. Antes de sair, o policial Carlos deixou um alerta. Se ele não for o abusador, sua reputação acabará num piscar de olhos. Alguns minutos depois, uma pequena multidão de justiceiros saiu em direção a uma chácara onde Osvaldo estava. Cida foi na frente liderando o povo. Ela estava tomada por um grande ódio. Pensava muito em sua filha que tinha apenas 10 anos. Preciso proteger minha garotinha e todas essas meninas desses predadores sexuais. Mas ao chegarem lá, as coisas se perderam. O tumulto motivado pela raiva fez com que tudo saísse do controle. Acabou que incendiaram a casa com Osvaldo dentro. Os gritos de dor se perdiam no meio daquele fogo todo. Enquanto isso, na igreja, o prefeito, com a chave em mãos, dizia às pastorinhas: Vou levar vocês para casa. Entrem todas na van.
dizendo assim, deu um ligeiro sorriso. 3 anos se passaram desde então, e muitas coisas tinham mudado. Dona Gilda, mãe de Cida, foi tomada pelo Alzheimer. Trocar nomes e pessoas era algo constante, sobrando então pouca memória. Já o prefeito, após a morte de Osvaldo, se sentiu culpado. Entrou num estado depressivo tão forte que estava internado no hospital entre a vida e a morte. As pastorinhas, seguindo uma ordem do prefeito, foram morar em outra cidade. Já Cida não sentia nenhum remorso. Tinha para si que fez o que tinha que ser feito. Numa manhã tranquila, sua filha, agora com 13 anos, chegou em casa após longas férias em um local distante. Cida então a orienta. Vá lá na casa dos fundos ver sua avó, mas ela está esquecida, um pouco confusa. Seja compreensiva, minha filha. Enquanto a adolescente corria em direção à casa ao lado, Cida recebe 2 mensagens no celular. Uma delas era do enfermeiro do hospital. O prefeito não viverá mais do que 2 dias. Ele disse que precisa conversar com você. Quer te contar uma verdade que o assombra há 3 anos. A outra mensagem a deixou bastante animada. Era um advogado concluindo a compra da van escolar. O automóvel era a única coisa que ainda remetia àquele passado recente. Agora, se livrando dele, a única lembrança seria então enterrada de uma vez por todas. Em paz, ela deita no sofá. Fecha os olhos e pensa aliviada. O pesadelo acabou. Mãe, Cida abriu os olhos. A vovó não me reconheceu. Ela está achando que eu sou uma das pastorinhas. Me chamou para ir com ela na van. Disse que lá está cheio de doces e brinquedos.